Fala, família vascaína, Eduardo Maiolo, canal Vascaíno Norte e Sul, trazendo um vídeo aqui, né, de plantão da madrugada, realmente um plantão, né, da madrugada, devido aos últimos acontecimentos, né, que estamos vendo aí dentro do Vasco da Gama. Surgiu agora no final da noite, né, ou quase no final da noite, por volta de 8h30, a notícia aí do jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, dizendo que o Pedrinho foi afastado aí da SAF do Vasco da Gama, ele e mais 2 membros, né? E eu tô vindo aqui para trazer essa notícia para vocês e para a gente bater um papo sobre isso, né, gente? Na verdade, eu não estou aqui trazendo furo de reportagem, mais uma vez. Eu não trago furo de reportagem exclusiva, eu não me preocupo em ser o primeiro a trazer a notícia para vocês, até porque eu trabalho, então, quer dizer, vou subir esse vídeo agora de madrugada, tá? Porque eu chego em casa por volta de quase 11 horas da noite, então, até eu chegar em casa, tomar banho, jantar e tudo mais, aí eu só vou fazer o vídeo depois de meia-noite, como está acontecendo agora, e assim, de maneira extraordinária, eu estou fazendo esse vídeo para vocês. Eu não tinha intenção de fazer vídeo nenhum grande agora, eu queria fazer apenas uns vídeos curtos aí com algumas notícias, até mesmo sobre a Copa do Mundo, sobre a seleção brasileira, só que não, cara, né? Pô, o Vasco não me deixa tranquilo um segundo, o Vasco não me dá paz um segundo na minha vida, sabe? Mas então eu tenho que trazer, eu tenho que falar sobre isso daqui, porque, cara, que coisa nojenta é a política do Vasco, cara, que coisa nojenta é a política do Vasco, cara, eu não aguento mais, dá vontade de desistir, cara, na boa, dá vontade de desistir, porque não que eu ache certo o que a diretoria, que essa diretoria, o que essa gestão incompetente vem fazendo, né, à frente do futebol do Vasco ou da Vasco SAF. Não acho certo, tá? É uma gestão amadora, é uma gestão incompetente, é uma gestão sem planejamento, com um monte de falhas, e justamente por isso está acontecendo isso hoje, porque acharam brechas, cara, para pegar eles, entendeu? Então, cara, eu vou trazer aqui a notícia para vocês, antes de mais nada, né? Detalhadamente, vamos lá, estou aqui com o celular de mamãe aqui, né? Antes de mais nada, deixa o joinha, deixa o like, compartilha esse vídeo com outras pessoas, pô, me dá uma moral, cara, eu vou ter que trabalhar hoje, eu tenho que estar no trabalho 8 horas da manhã, apesar de eu trabalhar perto de casa, eu tenho que acordar aí pelo menos umas 6h30 da manhã daqui a pouco, cara. Então eu tô fazendo esse vídeo aqui, tô tendo trabalho, dá essa moral aí pra mim, tô aqui, ó, no improviso, no chroma key, porque minha esposa tá dormindo, não tem como eu montar meu circo lá, meu cenário lá para fazer meus vídeos, então tem que ir sendo improviso aqui, então dá essa moral, cara, curte o vídeo, sabe, compartilha, deixa o like aí, se inscreve no canal, porra, me dá essa moral aí, eu não vivo de YouTube, eu não ganho dinheiro com YouTube, entendeu? Tanto é que eu trabalho fora, me dá essa moral aí, tá? Quebra esse galho pra mim. Bom, vamos lá, cara, pro vídeo não ficar muito longo, né? A justiça afastou o presidente Pedrinho, Cristiano Campos e Felipe Elias, integrantes do Conselho de Administração da SAF do Vasco. A decisão atendeu a um pedido da 777 Carioca. Olha isso, cara. 777 Carioca. Lembra que eles entraram na justiça lá atrás? Todo mundo achou que ele não ia dar em porra nenhuma, né? Pois é. Tá aí o resultado agora. Teve como fundamento constatações feitas pelo Conselho Fiscal da SAF. Pedrinho continua sendo presidente do clube, mas perde o poder sobre a SAF do Vasco. A juíza Caroline Fonseca, guardem esse nome, a juíza Caroline Fonseca determinou que a administração da SAF seja exercida provisoriamente pela advogada Samantha Longo, tá? Guarde esse nome também, que eu vou falar dela.
A decisão também determina que qualquer negociação da venda da SAF do Vasco conte com participação da 777 Carioca, ou seja, se o Vasco quiser vender a SAF por La Máquia, a 777 tem que participar e ela tem que estar de comum acordo. Olha a merda, cara, tá? Autorização do Tribunal Arbitral e da Justiça do Rio de Janeiro. Em resumo, agora o Vasco e o potencial interessado em comprar a SAF terão de sentar à mesa e negociar com a 777, matéria aí do Lauro Jardim, do jornal O Globo, né? Agora eu vou detalhar para vocês aqui, cara, os pontos, tá? Que fizeram com que a justiça afastasse, né? O Pedrinho e mais esses dois integrantes aí da frente da SAF vascaína. Aqui está um resumo detalhado da decisão judicial proferida pela juíza Caroline Rossi Brandão Fonseca, da 4ª Vara Empresarial da Comarca da capital do estado do Rio de Janeiro, em 23 de junho de 2026. Contexto e legitimidade. A empresa 777 Carioca LLC, que até hoje a gente não sabe quem é que está por trás dessa 777 Carioca, enfim, ingressou com um pedido de tutela cautelar antecedente em face do Clube de Regatas Vasco da Gama, CRVG, e da Vasco da Gama Sociedade Anônima de Futebol Vasco SAF. Embora a 777 esteja com seus direitos políticos e patrimoniais suspensos por uma decisão anterior, o juízo reconheceu sua legitimidade para propor a ação na condição de acionista majoritária interessada na preservação do patrimônio e da recuperação judicial em curso. O Ministério Público deu parecer favorável ao pedido da 777, enquanto a administração judicial conjunta, a AJC, havia sugerido apenas medidas de fiscalização sem o afastamento da diretoria. O sigilo do processo foi levantado. Principais irregularidades. Olha só, cara. Aí é que eu falo da incompetência dessa galera, cara. Deram margem, entendeu? Deram margem para que acontecesse. Facilitaram, cara. Facilitaram. A decisão baseou-se em um parecer do Conselho Fiscal da SAF de 30 de 4 de 2026, que apontou graves falhas de governança ao longo de 2025 e 2026 por parte do Conselho de Administração, composto por membros indicados pelo CRVG. Obstrução e falta de transparência. Já começa daí a merda. O Conselho de Administração descumpriu ritos formais, não convocou assembleias para aprovar as demonstrações financeiras de 2024 e não disponibilizou atas de reuniões, esvaziando a função fiscalizatória do Conselho Fiscal. Ausência de diretor financeiro, CFO, né? A SAF está sem um diretor financeiro formalmente contratado desde março de 2025, utilizando serviços provisórios da consultoria Álvares e Marçal. Puta que pariu, cara. Aí que eu falo, cara. A SAF do Vasco está sem o CFO, tá? Desde março do ano passado, ou seja, mais de um ano, tá? Sem alguém responsável pelo Conselho Fiscal, tá? E parece que a Álvares e Marçal está no comando do Conselho Fiscal do Vasco, sendo que o ex-sócio do Conselho da Álvares e Marçal hoje é CEO do futebol vascaíno, cara, que é o tal do Fred Luz, o Mulambo, que agora é CEO do Vasco, do futebol da SAF do Vasco. Entendeu? Ele pertencia a Álvares e Marçal. Olha só o conflito de interesses, cara. Vai vendo, cara. Vai piorar, tá? Há dúvidas se o profissional que assina como CFO atua de forma exclusiva ou apenas em nome da consultoria. Quer dizer, a gente não sabe se o cara assina pela diretoria ou então pela consultoria, pela empresa de consultoria, né? Gastos desproporcionais com atletas. Foram gastos cerca de 100 milhões na aquisição de atletas no contexto de uma empresa em recuperação judicial, sem planejamento adequado, sem consulta ao Conselho Fiscal e com um aumento de despesas de quase 60% em relação a 2024. Quer dizer, cara, eles oneraram aí a dívida líquida do Vasco aí
em 60%, cara. Acho que foi para mais de 600 milhões, cara. Agora, olha como é que pode isso, cara. Denúncia de extorsão e corrupção. Um dos membros do Conselho de Administração, Cristiano Borges, é réu em ação civil pública por improbidade administrativa envolvendo organização criminosa e corrupção. Há denúncias públicas, incluindo uma entrevista do jogador Jean Davi. Vocês lembram daquele caso do ex-jogador Jean Davi falando que ele foi obrigado a pagar comissão para poder entrar em campo? Para poder jogar por um cara que ninguém ouviu falar, que ninguém sabia, que a diretoria do Pedrinho, o Pedrinho mesmo veio, né, a público dizer que nunca tinha ouvido falar no nome desse cara, né? Pois bem, tá vindo à tona essa merda aí também, tá? Aí, Jean Davi, sobre a exigência de pagamento de comissões ilegais a terceiro sobre a ameaça de os atletas não jogarem, tá? O Conselho Fiscal não teve acesso à investigação interna da SAF sobre o caso. Tiveram outros jogadores que relataram a mesma coisa, cara. Isso que foi o pior. Não foi só o Jean Davi, tá? Outros jogadores também relataram a mesma coisa. Inclusive, a baixa produtividade de certos jogadores estão colocando a culpa desse caso. Olha só, cara, merda. Venda oculta da SAF. Houve declarações públicas sobre tratativas para a venda da SAF para um novo investidor sem a devida transparência e sem a anuência da 777 ou do juízo arbitral. A decisão do juízo, diante do risco de dano irreparável ao processo de recuperação judicial, é a continuidade da Vasco SAF. A magistrada deferiu a tutela de urgência e determinou afastamento cautelar, o afastamento imediato temporário dos membros do Conselho de Administração, Pedro Paulo de Oliveira, Pedrinho, Cristiano Borges Stokler, Campos e Felipe Passos Elias. Tá? O CRVG fica proibido de indicar novos nomes ou tomar decisões que impactem a companhia até nova ordem judicial. Nota: Pedro Paulo permanece em suas funções associativas e representando o CRVG na recuperação judicial, mas deixa a gestão da SAF. Nomeação da interventora judicial. Nomeou a advogada a doutora Samantha Mendes Longo como gestora interventora judicial do Vasco SAF, com prazo de 48 horas para aceitar o cargo. Provisoriamente, a administradora judicial Adriana Campos Conrado Zamponi assumirá as funções até o início do trabalho da interventora. Plano de ação e auditoria. A interventora terá 60 dias para reestruturar. Vamos lá. Cadê? 60 dias para reestruturar a governança e a transparência da SAF. Além disso, o juízo determinou a realização de uma auditoria externa independente especializada no prazo de 30 dias para apurar os fluxos financeiros, controles internos e compras de atletas. Negociações e vendas. As contratações de atletas em curso e futuras deverão ser submetidas à gestora judicial. Qualquer venda de ações da SAF dependerá obrigatoriamente da concordância da 777 Carioca LLC ou de autorização do juízo arbitral. Ou seja, se eles quiserem vender a SAF por la máquia, a 777 vai ter que participar. E vocês sabem o que vão acontecer? Cara, é isso aí mesmo, tá? É isso aí mesmo. Eles podem fazer de tudo para jogar areia na porra do negócio, né? Investigação criminal determinou a intimação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro na esfera criminal para investigar denúncias de extorsão, cobrança indevida de comissões envolvendo o atleta Jean Davi. Ou seja, o Ministério Público está determinando aí intimação, né? A intimação do Ministério Público está determinando aí uma investigação criminal nesse caso aí do Jean Davi, né? No caso aí de extorsão aí que ele tenha sofrido. Agora o Ministério Público está se metendo também na situação do Vasco da Gama, cara. Só piora, né? Então, cara, é complicado demais, cara. Aí, olha só, apurei aqui também outros temas, né? Que é o seguinte: a Justiça afastou o presidente Pedrinho, Cristiano Campos e Felipe Elias, integrantes do Conselho de Administração da SAF do Vasco. A decisão atendeu a um pedido da 777 Carioca e teve
como fundamento constatações feitas pelo Conselho Fiscal da SAF. Pedrinho continua sendo presidente do clube, mas perde o poder sobre a SAF do Vasco. A juíza Caroline Fonseca determinou que a administração da SAF seja exercida provisoriamente pela advogada Samantha Longo. A decisão também determina que qualquer negociação da venda da SAF do Vasco conte com a participação da 777 Carioca, autorização do Tribunal Arbitral e da Justiça do Rio. Em resumo, agora o Vasco é o potencial interessado. Agora o Vasco e o potencial interessado em comprar a SAF terão de sentar à mesa e negociar com a 777. Então, cara, o negócio complicou, tá? O negócio complicou e só piora cada vez mais, né? Deixa eu só ver um negócio aqui. Ainda pode ser vendida. Aqui, aí tem outra informação aqui, tá? Só para a gente falar daqui a pouco da advogada. Eu vou mostrar quem é essa advogada que vai ficar à frente aí da SAF do Vasco da Gama. Ó, com o afastamento de Pedrinho e a nomeação de Samantha Longo como interventora, a SAF do Vasco ainda pode ser vendida para o Marco Lamáquia. Entendo que muda após a decisão da Justiça. A juíza afirma expressamente que a decisão não impede negociações para a venda da SAF, mas ressalva que a 777 continua sendo acionista. Uma eventual venda não pode ignorar seus direitos societários. Qualquer transação relevante poderá depender da concordância da 777 ou da decisão arbitral e posterior análise judicial. Vale destacar também, Pedrinho não foi afastado da presidência do Clube de Regatas Vasco da Gama. O CRVG continua sendo o controlador da SAF, né? E a juíza diz que entendeu que há indícios de graves falhas na governança do Vasco, apontadas pelo Conselho Fiscal, incluindo falta de transparência na gestão, ausência de informações ao Conselho Fiscal, questionamento sobre contratações de atleta, gasto superior a 100 milhões, né, em reforços, possíveis irregularidades envolvendo mediações e comissões, dúvidas sobre a estrutura financeira da SAF. A decisão não envolve o controle da SAF a 777. A decisão não afasta o CRVG do controle da companhia. A decisão atinge exclusivamente o Conselho de Administração da Vasco SAF. Ou seja, cara, quem saiu de linha foi o administrativo, que é o Pedrinho, e os outros dois lá que eu acabei de citar. Tá? O departamento de futebol está mantido. O CEO que entrou agora, Mulambo, que vai assumir agora, o tal do Fred Luiz, o Admar Lopes, o Felipe continua. Então, cara, o que vai acontecer? O Admar Lopes e o Felipe, por exemplo, quando quiserem fazer qualquer contratação, qualquer transação, eles vão ter que recorrer aí a essa advogada aí, tá? Essa tal de, acho que é Samantha, né? Samantha Longo, não sei o quê. E vai ter que ir até ela para ver se vai poder contratar, para ver se não vai poder contratar, e é ela que vai determinar, cara, se vai autorizar as contratações ou qualquer tipo de transação dentro do Vasco da Gama nesses próximos 2 meses, né? E agora eu vou falar aí sobre a tal advogada aí, né, que vai ficar à frente aí da Vasco SAF provisoriamente. Bom, e essa daqui é a doutora, né? A doutora Samantha Longo. É isso, deixa eu confirmar aqui, ó. É isso mesmo, ó. Samantha Mendes Longo, que vai ser aí a gestora temporária da SAF do Vasco da Gama, determinada aí pela Justiça, né? E eu vou falar um pouco aí da advogada, da doutora Samantha Mendes Longo, né? Sobre o portfólio dela, sobre o currículo dela, tá? A advogada Samantha Mendes Longo é um dos nomes mais respeitados do Brasil nas áreas de recuperação judicial, reestruturação empresarial, insolvência, mediação e governança corporativa. Com mais de 2 décadas de atuação jurídica, participou de alguns dos mais relevantes processos de recuperação empresarial do país, além de ocupar posições de destaque em instituições nacionais ligadas ao judiciário e à advocacia. Entre suas principais
credenciais estão: ex-diretora jurídica da CBF, olha só, vai vendo, né? Membro do Fórum Nacional de Recuperação Empresarial e Falências, quer dizer, ela tem know-how aí, ela tem experiência em negócio de recuperação judicial, né? Que é o que está passando, né? A situação do Vasco no momento, né? No Fonaref do CNJ, integrante do Comitê Gestor de Conciliação do CNJ, ex-conselheira da OAB do Rio de Janeiro, professora palestrante e autora de obras jurídicas voltadas à recuperação judicial e reestruturação empresarial. Ela tem uma boa experiência, uma grande experiência aí em recuperação judicial em empresas, né, cara? E principalmente aí na justiça empresarial, né? Continuando aqui, especialista em gestão de crises corporativas e resolução de conflitos societários. É o que está acontecendo com o Vasco também, tá? Agora, Samantha Mendes Longo foi nomeada gestora interventora judicial do Vasco SAF por decisão do TJRJ proferida pela juíza Caroline Rossi Brandão Fonseca no âmbito da ação cautelar movida pela 777 Carioca LLC contra o Clube de Regatas Vasco da Gama e o Vasco da Gama, Sociedade Anônima do Futebol. Ponto. A escolha da Samantha chama atenção pelo seu histórico de atuação em casos de alta complexidade jurídica e empresarial envolvendo governança, administração de crises e processos de reestruturação financeira. A partir de agora, ela passa a ocupar um papel central em um dos momentos mais delicados e importantes da história recente da Vasco SAF. Nota aqui do podcast Cruz Maltino, né, cara? E mais um detalhe aqui sobre a doutora Samantha Mendes Longo, né? Dizendo que aqui a Samantha Longo vira a gestora e precisa adotar no prazo de 60 dias as providências necessárias ao restabelecimento da regularidade dos processos de governança, da transparência, da prestação de contas e da circulação de informações entre órgãos sociais da companhia, devendo apresentar relatórios a cada 15 dias para supervisão deste juízo. Ou seja, né, cara, ela vai entrar para colocar ordem na casa, ela vai entrar para arrumar toda essa bagunça que se formou dentro aí do financeiro do Vasco, dentro da parte ali... Ai, meu Deus, agora fugiu ali a palavra certa, né? Dentro da parte fiscal, dentro do âmbito fiscal do Vasco da Gama, e ela vai ter que prestar satisfação para a justiça de 15 dias. O que isso vai resultar, cara? Vai resultar que para o Vasco fazer contratações, contratar até mesmo um técnico, que o Vasco tem que contratar um técnico agora, tá? Isso aí pode dificultar bastante, cara, qualquer negociação que o Vasco possa fazer. Tanto de compra de jogadores, quanto de venda de jogadores. Ou seja, a justiça, por mais que ele esteja fazendo uma coisa que realmente seja necessário fazer, por estar um monte de coisa errada acontecendo. Porra, eu vi aqui uma notícia aqui, dizendo que as vendas do João Vitor, o zagueiro João Vitor, e do Ryan não passaram pelo Conselho Fiscal, cara. As vendas do João Vitor, que não foi barata, tá? E do Ryan, mais ainda, elas não passaram pelo Conselho Fiscal. Isso é seríssimo. Isso daí é muito sério, cara, para a gestão de um clube. Como é que a venda de 2 ativos do clube assim, que foram caras, não passaram, principalmente a do Ryan, que foi badalada pra cacete, foi falada pra caramba, não passa no Conselho Fiscal do clube? Porra, então era uma bagunça desordenada, cara, dentro do clube, que já estava acontecendo há muito tempo. E, porra, tá acontecendo tudo isso que eles deram brecha, cara, eles deram mole, eles foram burro, entendeu? Eu não falo talvez assim do Pedrinho, da pessoa do Pedrinho em si, mas sim de quem está em torno ao redor dele, cara. Quem está ao redor dele, eu sempre falei isso daqui, que o problema nunca foi o Pedrinho,
e sim o grupo, tá? Que está ali por trás dele, que está ali, né? Como é que se diz? Amparando ele. Esse que é o problema ali. O grupo do Vasco, essa Sempre Vasco, ela nunca prestou, eles nunca valeram porra nenhuma, né? Haja vista as eleições do clube em 2020, o que eles fizeram, tá? E outro detalhe, cara, tudo isso que está acontecendo agora é o racha político que a gente está vendo dentro da própria Sempre Vasco, dentro do clube, está se formando uma nova oposição dentro do clube, tá? Pessoal do Salgado aí, pessoal do o Júlio Brandt, que retalhou com o grupo, com a Sempre Vasco, tá se juntando a galera do Euriquinho, a galera do Casaca, ou seja lá quem for, de outros grupos políticos, e eles estão fazendo uma nova oposição dentro do clube. E com certeza muita gente está articulando. O próprio Paulo Salomão, que foi vice-geral do Pedrinho, tá? O advogado Paulo Salomão, que largou o cargo dentro do Vasco para assumir o TRE do Rio de Janeiro, ele mesmo saiu insatisfeito do Vasco da Gama. Quando ele aceitou o convite para ser presidente do TRE do Rio, ele já saiu com certo atrito com o Pedrinho e com alguns gestores lá, com alguns membros lá do grupo da Sempre Vasco, tá? Aí o Pedrinho ainda chegou, ainda abriu uma comissão de investigação para investigar a venda da SAF do Vasco para 777, aí que ferrou de vez mesmo. Agora tá vindo aí o contra-ataque deles, cara. Agora tá vindo aí, né, a revanche deles aí. Agora estão contra-atacando, entendeu? E, cara, isso aí é politicagem pura. Isso é política, vocês podem ter certeza disso, que isso daí é politicagem pública. E vocês acham que não tem como piorar? Tem como piorar. Agora eu vou falar para vocês o que aconteceu depois de toda essa turbulência, depois de toda essa erupção que está acontecendo dentro do Vasco, o que a diretoria ali do Pedrinho, agora a decisão que ele tomou aí no final da noite. Bom, e para terminar, né, essa noite turbulenta do Vasco da Gama, né, essa noite aí maravilhosa aí que o torcedor do Vasco teve, para não falar o contrário, né, para terminar aí com chave de ouro, tudo isso que aconteceu, né, cara, na noite de hoje, o Vasco soltou uma nota oficial através do seu presidente, Pedrinho, o Vasco, CRVG, no caso, né, que agora vai tomar conta do cloro da piscina, como costumam dizer, soltou uma nota oficial exonerando alguns membros aí da diretoria após esse episódio, né? Curiosamente, alguns membros aí da diretoria foram exonerados, cara, principalmente o seu Felipe Carregal, que sempre esteve com o Pedrinho ali à frente de todas as ações, principalmente na retirada da 777, em decisões ali importantes ali do associativo em relação à SAF e coisas do tipo, né, cara? Quer dizer, a política do Vasco, ela tá em ebulição, cara. O próprio grupo do Pedrinho, a Sempre Vasco, ela tá em ebulição, ela tá explodindo, sabe? E, porra, deixa eu ler aqui a matéria rapidinho para a gente concluir isso daqui. Cara, a nota oficial do Clube de Regatas Vasco da Gama informa que foi determinada a exoneração de funções na diretoria administrativa dos seguintes membros: Silvio Roberto Vieira Almeida, vice-presidente de Finanças. Começou a cair as cabeças, né? Cláudio Pereira Gomes, diretor da secretaria. Felipe Carregal, Tanjmbok, Felipe Carregal, né? Vice-presidente jurídico. Ele é o vice-presidente jurídico, né? E Rafael Travassos de Souza Avelar, o Pulga, vice-presidente de História e Responsabilidade Social. Assinado Pedrinho, presidente da diretoria administrativa do Clube de Regatas Vasco da Gama. Para fechar com chave de ouro, né, cara? Então você vê aí que nomes importantes da diretoria do Pedrinho caindo,
rolando a cabeça aí geral, e a gente percebe que tem um racha aí tremendo dentro aí da diretoria vascaína, dentro aí dos membros, né, que compõem a diretoria vascaína. Ninguém está se entendendo, né? Esse afastamento pela justiça caiu como uma bomba, deixou a diretoria inteira ali desnorteada, e a gente percebe o seguinte, cara, tudo que foi feito desde lá de 2020 pelo poder do clube, tá? Tudo que eles fizeram para pegar o poder do clube a qualquer maneira, judicializando a eleição, tirando o Levenciano da cadeira de maneira judicializada, né, da maneira que foi, empurrando goela abaixo do sócio do Vasco, uma eleição online, eleições virtuais, eleições híbridas, que de híbrida não tem nada, que da mesma forma que você vota pelo computador na sua casa, você lá presencialmente, você vota pelo mesmo sistema, entendeu? Então não muda porra nenhuma, né? Depois tudo isso que eles fizeram, agora o castelo de areia está começando a desmoronar. O castelo da Sempre Vasco, né? Tá começando a ruir, cara. E, cara, é aquela coisa, cara, tudo que é feito dessa maneira sacana, calhorda, tudo que é feito de maneira canalha, da maneira que eles fizeram, não prospera. Não prospera. Então, justamente assim, quando aconteceu as eleições de 2020, que eles tiraram o Levenciano, para o Salgado vencer as eleições online ou híbrida, seja lá o que for, né? Para quê? Para ele entrar, para jogar o Vasco 2 anos seguidos na segunda divisão, e logo depois vender o clube para uma cambada de estelionatário que hoje entra na justiça contra eles mesmos. Tá? E detalhe, a 777 Carioca LLC, que a gente não sabe por quem é representada, quem é que está por trás dela, né? Porque a 777 americana faliu, é o que falam, né? É o que dizem, que a 777 americana, lá do Josh Ruander, o tal de Steven Pascos, o outro lá, que eu esqueci o nome também, diz que faliu, a ACAP tomou ali as ações da 777 e tudo. Agora, e essa 777 Carioca, quem é que está por trás dela, cara? Quem é que está agindo por trás dela? Entrando na justiça, tirando o Pedrinho? É uma pergunta que se faz, tá? Porque, assim, não que eu esteja defendendo o Pedrinho, não que eu esteja defendendo a gestão do Pedrinho, eu acho sim que as coisas têm que ser investigadas, eu acho sim que muita coisa errada estava acontecendo nessa gestão, tá? Planejamento mal feito, as coisas feitas tipo nas coxas, uma exorbitância gasta em jogadores aí no futebol, em contratações que não deram em nada, mais de 100 milhões aí gastos aí em contratações com jogadores que não acrescentaram em nada aí no Vasco da Gama, que não desempenharam, enfim, né? E agora a gente está vendo aí a merda toda no ventilador. Mas com tudo isso, quem é que está por trás da 777 Carioca para fazer tudo isso aí? Eles que entraram na justiça, né? E a justiça acatou o pedido deles diante de todas essas irregularidades. Beleza, mas quem é 777 para entrar na justiça contra a irregularidade da gestão Pedrinho, se eles mesmos fizeram uma gestão totalmente temerária, se eles mesmos já estavam deixando o Vasco em declínio, se eles mesmos estavam acabando com a saúde financeira do clube, estavam acabando ali com o administrativo do clube, o clube estava caminhando a passos largos para a falência, né? E dessa forma a justiça intervém, vai paralisar tudo, né? Por quê? Porque para contratar jogador vai ser difícil,
para negociar, para contratar um técnico vai ser difícil. A gente está aí às vésperas aí da volta do Campeonato Brasileiro, de competições importantes que o Vasco vai disputar aí, decisões importantes na Copa Sul-Americana, na Copa do Brasil, pelas oitavas de final, né? Diante de toda essa turbulência, o Vasco não vai conseguir contratar, o Vasco não sei se vai conseguir contratar um técnico. O que a gente pode esperar disso daí? Será que a intervenção da Justiça nesse momento vai ser bom para o Vasco? Será que realmente, cara, a Justiça intervir nesse momento, logo agora, isso vai ser melhor para o Vasco, vai ser salutar para o Vasco? Tem que investigar? Tem que investigar. Mas da maneira que eles estão fazendo agora, no meio de uma janela de transferência de meio do ano, que o Vasco tem que contratar. O Vasco tem que contratar um técnico. Agora vai ficar na mão de uma intermediadora, de uma advogada, que tudo que fizer vai ter que pedir permissão para ela. E aí? E agora? Como é que vai ficar o negócio? O Vasco vai conseguir contratar? Não vai? O Vasco vai conseguir contratar algum técnico? Né? Claro que terão recursos do Vasco da Gama, com certeza eles vão entrar com algum embargo, com algum recurso, com alguma coisa para derrubar essa porra dessa liminar aí da Justiça, né? Mas, cara, é determinada coisa que acontece que não ajuda o Vasco em nada. Foi a mesma coisa em 2008, quando a Justiça interferiu nas eleições do Vasco para dar vitória para o Roberto Dinamite. No meio da temporada, no meio do ano, o Vasco em nono lugar do Campeonato Brasileiro, aí o Dinamite assume, o Eurico deixa o Vasco em frangalhos para deixar de herança para o Roberto Dinamite. O Roberto Dinamite entra, não pode fazer nada, tá? E o Vasco caiu para a segunda divisão pela primeira vez na tua história. E da maneira que está indo esse ano, cara, a gente está fadado a isso, a cair para a segunda divisão mais uma vez. E se o Vasco cair para a segunda divisão agora, filho, é fechar as portas, tá? É fechar as portas. É fechar as portas, tá? E outro detalhe, a venda aí, o tal do Lamáquia, como é que fica? Paralisa tudo. Nada anda, nada funciona. E será que o Lamáquia vai querer continuar insistindo aí na compra do Vasco? Será que ele vai ter ainda interesse em comprar o Vasco? Né? Então, cara, eu acho que essa medida e que essa ação é mais política do que realmente investigativa. Do que realmente investigar as coisas erradas que estão dentro do Vasco. Para mim, é politicagem pura. Para mim, são pessoas dentro do próprio Vasco da Gama, são pessoas que fazem parte da política do Vasco, que agora são oposição, que está por trás de toda essa ação aí, cara. Que está por trás de todo esse andamento aí desse processo. Eu ouvi gente falar que foi o BAP, que foi presidente do Urubu, que entrou na justiça. Nada, cara, foi nada. Foi nada. O BAP não ia entrar na justiça assim, dessa maneira, não. Ele vai entrar na justiça caso o Vasco seja vendido, ele vai colocar a cara dele e vai entrar na justiça contra a venda do Vasco por Lamáquia, alegando conflito de interesses e coisa e tal. Ele não vai entrar na justiça para poder tirar o Pedrinho do controle da SAF. Ele não vai fazer isso. Entendeu? Isso aí são pessoas dentro da política do Vasco, agindo através dessa 777 carioca aí, entrando na justiça para tirar poderes do Pedrinho, para tirar os poderes ali do associativo, tá? Justamente para quê? Para paralisar a venda da SAF do Vasco aí para o próximo investidor. Então, é tudo politicagem, é uma maneira de tentar arrastar essa merda aí até as eleições aí que vai ser em novembro. Época de eleição no Vasco é uma merda, é uma coisa tenebrosa, sabe? É nojento, é um querendo puxar o tapete do outro, e a gente está vendo aí esse tipo de acontecimentos aí dentro do Vasco que, na verdade, cara, nada me surpreende. Eu só me nojo cada vez mais, cara, dessa merda, dessa política do Vasco. Aí por isso que eu penso assim, cara, realmente tem que ser vendido para alguém, tem que dar poderes para alguém para tomar conta
conta do Vasco, que é da maneira que tá, cara, olha, sinceramente, não pense em você que esse pessoal que está entrando na justiça para tirar o Pedrinho fora do comando, eles estão pensando no Vasco não, tá? Eles não estão pensando no bem do Vasco. Eles estão cagando e andando para o Vasco. Eles estão pensando em poder. Eles estão pensando em retomar o poder. Eles estão pensando em estar ali à frente de novo do clube ali. É nisso que eles estão pensando. Eles não estão pensando ali no bem-estar do Vasco da Gama. Não pensem vocês que quem está fazendo isso é santo, porque não é, cara. Não existe santos dentro do Vasco da Gama. Nem o Pedrinho, nem o pessoal que está com o Pedrinho, nem a oposição, nem quem está entrando na justiça agora. Ninguém, cara, ninguém. Ninguém é santo no Clube de Regatas Vasco da Gama. E quem sofre, né, é o clube, a instituição e nós torcedores que amamos esse clube. Infelizmente, tá? Fiquem com Deus. Saudações vascaínas, né? Eu volto em algum momento, alguma hora. Vou ter que acordar hoje, 6h30 da manhã, pelo menos, para poder trabalhar. Eu não sei como é que eu vou fazer. Fui.